Mais um episódio do Fala aí Sesmac. E o tema de hoje, João, está no centro das discussões do mundo corporativo e acadêmico, né? Estamos falando da liderança, os desafios da liderança moderna. Outra vez um tema muito importante, né, Agda? Que a liderança, né, é um novo conceito, uma nova concepção que precisa ser estudada, entendida, né, por todos que fazem o mundo corporativo e entender para o sucesso da empresa, né? Até porque eu acho que a diversidade de equipe hoje, a diversidade da equipe, ela é grandiosa, né? Então a gente tem várias gerações para saber lidar, então o líder tem que entender esse processo, eu acredito que seja um dos caminhos que a gente vai falar aqui, e dentre outros, o feedback, seleção, treinamento. Estamos aqui com duas pessoas bem especiais. Eu sou Agda Feitosa. João Sampaio. E vou pedir, né, para os nossos convidados se apresentarem, por favor. Temos hoje a professora Bruna, né, que traz aqui a sua convidada, a Cate, né, para falar da experiência. E eu pediria, por gentileza, que vocês fizessem uma apresentação. Eu sou Cate Melo, eu sou consultora de empresas, eu tenho uma franquia só de mulheres para se conectar e fazer network. Eu sou coach também de produtividade e trabalho em desenvolver lideranças. Faço várias parcerias com hotéis, com empresas, para justamente a gente trazer esse novo formato desse líder atual. Eu sou a Bruna Diniz, professora do SESMAC, com muito carinho. E sou administradora, sou mestre em administração, aí um pouquinho tempo de gestão, apenas 20 anos de experiência com gestão em diversas áreas e com um pouco de experiência em formação, em gestão de processos, gestão de projetos, logística, RH, inteligência de mercado e agora doutoranda, né, em administração. E a gente percebe que o cerne de todas as dificuldades são as pessoas, né? E também as soluções. Sim. Então, a gente entra nessa discussão, principalmente trazendo um viés de desenvolvimento de competências e também gestão ágil. Porque, para que a gente consiga ter os melhores resultados, a gente precisa também trabalhar gestão ágil. Então, gestão a gente só faz com quem? Com pessoas, né? Um assunto aí que a gente tem muita paixão, né, Cátia? Apaixonada. E aí eu acho que tem muito que discutir, porque a gente percebe que a gestão é para todas as pessoas que estão numa liderança, né? Que aí a gente brincou até nos bastidores, a palavra chefe já ficou para trás, né? E estamos com o líder. E aí a gente poderia iniciar o nosso bate-papo agora. O que seria um líder? Como vocês definiriam o líder? O líder, pelo menos pelo que eu trabalho, é aquela pessoa que ela direciona, é o farol. É aquele que ele tem que ter a visão para poder atrair aqueles liderados. Eles estarem na mesma página, eles estarem fazendo o que eu gostaria que eles fizessem. Então é importante e ser exemplo, né? Porque hoje a gente vê tantas pessoas impor, tantas pessoas mandarem, mas não é o exemplo. E líder não é aquele que manda. O líder é aquele que direciona, que ele monitora, que ele vê as dificuldades, né, do seu setor, mas que pode sim melhorar, que pode sim com acolhimento, com uma humanização, que hoje é o maior trato dos líderes hoje, é trazer essa humanização. É deixar de mandar para pelo menos acolher. Então é uma liderança, né, inspirar as pessoas para que elas possam dar o melhor delas dentro daquele contexto. Então, não é mais aquela pessoa que é responsável por um setor, por uma empresa, e ela manda, né, quem pode obedece quem tem juízo. Porque hoje a gente vê o movimento do engajamento das equipes, né, para que as ações sejam de maneira mais inovadora, mais criativa, que os resultados aconteçam, a gente precisa engajar. E engajar a gente precisa de respeito, a gente precisa de inspiração, a gente precisa dar espaço para que as pessoas busquem serem melhores. Num ambiente autoritário, a gente não consegue isso, né? Então, o líder hoje, ele mudou de papel. O líder hoje, ele engaja. O líder hoje, ele é mais servidor, né? Ele é o que potencializa, o que libera as potencialidades das pessoas. E entende, cada um dentro da sua dificuldade ou da sua característica, o que de melhor essa pessoa pode fazer. Isso. Pegando um gancho, dentro da sua individualidade, há uma liderança natural que é da própria pessoa, que já tem, né, seus hábitos, seu jeito de ser, e são os líderes, vamos dizer assim, que têm uma vocação natural para assim serem. Mas também
Essa aí é a pergunta. Isso pode ser aprendido, né? Isso pode ser despertado, né? E aí, como é que vocês encaram esse processo de aprendizado de um líder? Quer falar? Posso? Então, a liderança, ela sim, ela traz uma habilidade inata, é óbvio, mas ela é aprendida sim. Por quê? A gente desenvolve competências. Então, quando a gente vai discutir de competências, então tem várias áreas que a gente discute. E trabalhamos, né, cursos voltados para isso. Competências emocionais. A gente desenvolve sim competências emocionais. Inteligência emocional, que se fala muito, né? A gente tem competências voltadas para a gestão. Então, desenvolver pessoas exige competência, isso é treinável. Perceber o outro, né? Não é só a empatia, é conseguir perceber o que de fato aquela pessoa precisa. Porque muita gente imagina que empatia seria, vou me colocar no lugar do outro. Jamais seria possível me colocar no lugar do outro. Eu preciso entender e acreditar no que a pessoa está dizendo, que ela está passando. Então, isso vai para outras características com relação a preconceito, a acessibilidade, a várias questões, né? Então, quando a gente discute essa questão das competências, a gente tem a questão da linguagem, da comunicação, porque da mesma forma que eu posso dizer tudo, eu tenho que escolher a forma com que eu vou dizer, porque eu posso... Eu acho que a forma, ela faz toda diferença. Total Eu diferença. sempre falo isso, a forma que é dito algo faz toda a diferença. É o mundo do jogo. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Então, as pessoas, elas gostam de feedback, elas querem saber onde elas precisam melhorar, mas elas não precisam ser humilhadas para isso. Então, esse toque fino, o trabalhar o como falar, o trabalhar como perceber o outro, que é o que a gente trabalha, que é importantíssimo. Então, e não é bobeira, porque num diálogo mal feito, num diálogo que não é pensado, que ele não tem uma estratégia, que ele não tem uma metodologia, a pessoa pode interpretar como um assédio moral. Então, quando eu falo de uma atitude específica, de algo específico que precisa ser modificado, a pessoa pode modificar. Mas se eu trato do ponto de vista pessoa a pessoa e falo, você é assim, se você é assim, você não pode mudar. Então, partindo do pressuposto que todos podemos melhorar, todos podemos desenvolver, o gestor precisa se desenvolver para conseguir desenvolver sua equipe. É um processo de evolução. Então. Contínuo. E experiência também. Experiência. Acho que a experiência conta bastante também, né? Exato. Mas uma coisa assim que eu queria que a gente também observasse é que muita gente é colocada em alguma liderança por causa de indicação, chega ali despreparado. E o que fazer? Então, é buscar se desenvolver, se capacitar, treinar. E uma coisa assim que eu vejo muito nas lideranças que eu participo, eu tenho líderes de todos os perfis comportamentais, a gente vai falar um pouquinho, e dependendo do setor e dependendo do que precisa ser feito, realmente tem perfis que casam bem. Mas é o compromisso. Quando eu me comprometo em me melhorar, eu busco autoconhecimento, eu sei que eu tenho uma responsabilidade ali. Então, ou você se desenvolve ou você sai. Porque o líder, por muito tempo, ele não deve se sustentar se ele não tiver compromisso com ele e com os outros. Desanda, eu acho que a equipe desanda, o time desanda. Não tem resultado. E, assim, eu acho que é importante também a gente tocar numa questão que a liderança, muitas vezes, a gente tem a impressão que ela tem que ser conceitualmente extrovertida, falada, né? Tem que ter qualidades que muitas vezes não é necessário. Que o importante é que haja uma adaptação dentro da realidade de cada um, né, da sua verdade, para exercer a liderança. Eu acredito que vocês trabalham também nesse sentido. Porque, né? assim, existem 4 tipos de perfis, né? Existem os perfis mais ativos, então é um executor, um comunicador, uma pessoa mais planejadora e uma pessoa mais analítica. Dependendo do setor que ela esteja, tem pessoas que comunicadoras não cabem onde cabe um analista e vice-versa. Então, assim, a gente tem que entender o que tem o setor, as características que aquela pessoa precisa ter para ela se desenvolver lá. Porque não adianta, por exemplo, eu fiz uma consultoria numa clínica que as meninas eram analistas para ser recepcionista. Não dá. Só que você chegar numa clínica para ser recepcionada, você precisa de um sorriso, você precisa ser bem atendida. Uma pessoa comunicativa, né? Que gosta de interação com o público. Exato. E tem pessoas que diziam, Cátia, eu não gosto de sorrir. Me tire daqui. Então, assim, precisava estar ali pelo dinheiro. Uma boa pessoa, uma boa profissional, mas o setor que ela estava não era completamente. Quando a gente perfil alocou... comportamental. Não era um talento natural. Isso. Então, assim, quando ela foi alocada para um setor financeiro, que era mais planilha, que era mais o que demandava ali das características dela,
ela depois ficou como a melhor funcionária da clínica. Então, assim, são olhares que um líder ou que gestores também, porque às vezes é acima da liderança, que tem que acompanhar. Então, eu acho que a gente desenvolve, sim, muitas habilidades, mas a gente precisa se comprometer, precisa fazer sentido, e não é só pelo dinheiro. Porque o dinheiro, pelo dinheiro, ele não se paga. Se você não estiver comprometido, se você não estiver feliz, não adianta. Não adianta, porque vai chegar uma hora que você não aguenta. Não aguenta não mesmo. Não. E aí ter esse, né? exatamente, Isso. e ter esse conhecimento, né, de que existe sim perfis diferentes e que às vezes a pessoa ela não se adapta àquela área, não é porque ela tem má vontade ou má Que fé, é o perfil. porque não é o perfil. Não é o perfil. Imagine, né, a gente que gosta de comunicar em situações que a gente precisaria não conversar com ninguém, ficar no ambiente fechado, a gente se frustraria. Então, é importante já no processo de seleção identificar para aquela função qual que é o perfil mais adequado? Então, recrutar, né, selecionar, treinar as pessoas para aquela área específica e ainda assim pode requerer melhorias e treinamentos depois, o que é natural. A gente tem que desmistificar, tá muito ruim, precisa treinar. Treinar sempre, né? Treinar sempre. Não, E até treinar porque sempre. Somos seres humanos. a dinâmica do mercado, ela hoje, com a tecnologia, tudo Tudo muda muda o muito tempo rápido, inteiro. né? Exatamente. Então, esse treinamento ele tem que vir acompanhado. Então, sempre que possível, tá? Eu queria puxar de vocês aí um ponto bem importante, que eu acho que ele é bem fundamental para quem está nos assistindo, né? Quem lidera equipes, que está sempre nesse processo de buscar o colaborador ideal, vamos dizer assim, né? Então, você tocou numa palavra que é a questão da seleção, recrutamento dessas pessoas, né? Então, eu queria entender, para o mercado de hoje, a gente sabe que a mudança, a tecnologia tem uma interferência grande. Nós temos também várias gerações, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês fazem para selecionar, para recrutar e saber que está indicando o melhor colaborador para aquela empresa, para aquele gestor. Hoje não se olha mais currículo. Porque até tem muitas pesquisas, saiu até recentemente no G1, que você contrata pelo perfil, pelo currículo e demite pelo perfil comportamental. Então, hoje, o currículo é a última parte que a gente olha. A gente traz a pessoa, a gente conversa, a gente vê as características, o que a pessoa gosta de fazer, como é essa pessoa, para ver se realmente vai ter o que se chama de engenharia de cargos. Se cabe aquelas características naquele ser humano, com aqueles talentos que é dele. Eu não vou mudar características dele. Eu posso aprimorar, mas mudar, se uma pessoa é introvertida, para ela virar extrovertida, ela não vai. Então, assim, a gente tem que respeitar o ser humano que está ali, ver o que eu quero daquele cargo e fazer esse casamento. Realmente que esse casamento seja duradouro, né? Porque há um investimento de tempo, quando você recruta, você vai treinar, você tem vários gastos, não só em dinheiro, é um investimento mas grandioso, é de tempo e financeiro, né? Exato. Então, assim, a pessoa tem que realmente valer a pena para aquele Ô, cargo, Kati, né? assim, te escuta muito, né? Mas O fala. perfil do Instagram, vamos dizer assim, o perfil de uma rede social hoje é o currículo de uma pessoa? É também se olhar, observado. observado, né? Porque, assim, foi engraçado você falar isso. Eu fiz um treinamento para um escritório de advocacia. E o que o gestor, o dono do escritório, ele falava, Kati, olha, aquela advogada, ela é maravilhosa, mas não cabe para ela tá dentro de um escritório, ela ficar pousando, fazendo várias fotos de biquíni e fio dental. Os clientes vão lá, os clientes olham, entende? Então, tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem. Então, o Instagram é olhado, a postura de como você fala, você se comporta. Então, elas pedem muito assim. Recentemente, Kati, olha, eu queria atender para você trazer treinamento sobre posicionamento, como falar, como lidar com o cliente, como acompanhar os clientes. E, principalmente, assim, tem coisas que não ajusta. Pelos cargos, porque advogado, você espera o quê quando você vai para um advogado? Você quer uma coisa séria, você está buscando uma solução do seu problema. Então, entende que depende... Espera-se postura, né? Espera-se postura. É. Apenas competência técnica não é suficiente para se manter não é. na carreira hoje em dia. Então, quando a gente vai buscar, né? Eu quero aprender, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso. Isso é pouco. Isso é o mínimo necessário. Então, eu preciso me moldar enquanto pessoa, nas minhas competências profissionais, claro, né? Competências técnicas, mas eu também preciso ter outras questões. A minha fala é condizente com a minha postura, as minhas atitudes, a minha vestimenta, toda a minha linguagem, porque a gente comunica Sim. não só com a fala, né?
todos nós comunicamos no gesto, no tom de voz, na linguagem corporal, e o Instagram, as redes sociais, elas replicam um pouco essa questão. A falta de comprometimento com o outro. Então, são coisas, às vezes, até que simples, né? Se eu combino com você, se eu estiver doente, eu vou assim mesmo. Né? A não ser que seja um acidente, algo muito sério, mas o comprometimento é uma característica que não se aprende em currículo e é algo que faz toda a diferença. E as discussões que a gente enfrenta aí, né, nas consultorias, é muito com relação a essas gerações mais novas que têm essa limitação. Chegar nisso. A gente aqui tá até na nossa plateia, tem uma plateia hoje aqui, né? E é uma geração bem mais nova. E eu tenho em casa essa geração também. Eu também, amor. E essa geração, ela é questionadora. Eu sou dessa geração. Não, sei. Não é mesmo. E, assim, é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque existe um conflito. Existe um conflito. É real. É real. É muito né? real. Muito real. E eu acho que é um dos grandes desafios para os líderes hoje. Exato. Né? Eu fiz um treinamento há 15 dias no grupo de hotéis aqui e eu fiz uma dinâmica. Peguei uma cartolina, parti no meio, botei desafios e soluções. O que mais saiu de problemas desses hotéis de gestão foi voltado para a comunicação, que é uma coisa que o líder ainda precisa, cada vez mais, sempre estar aprimorando a sua comunicação. Isso é algo todos os dias. E o conflito de gerações. Então, assim, trazer o desafio, não ser um desafio, ser uma solução. Porque é real, a gente não pode mais fugir disso. E o que é que eles mesmos colocaram como soluções? Treinamento, capacitação, feedbacks. Então, assim... Feedback é uma palavra exato, importante. isso saiu deles. Eu só fiz o fechamento, mas eu disse... O próprio problema está aqui e as próprias soluções têm que estar aqui. Porque quem vive no dia a dia são vocês. Eu venho pontualmente. Mas eles, né? Isso saiu de muito forte. Exatamente, era uma questão que eu queria tocar. Tem um conceito antigo, né? Uma frase antiga que eu vi, que diz o seguinte, que às vezes a pessoa pode... existe um bom gestor. Por trás de um grande gestor existe uma boa equipe. Sim. Às vezes você não... e um bom gestor nunca será com a equipe sem ser eficiente, por mais que ele seja o melhor gestor. Ou seja, o que quer dizer isso daí? Que a importância do gestor, né, e aí dentro do conceito da liderança, da empresa, ele precisa ter essa habilidade, mas muitas vezes ele não tem. A habilidade dele em outras coisas, na parte comercial, em fechar, e precisa. E é justamente aí que entram empresas, né, pessoas capacitadas como vocês, para dar esse suporte, para conseguir justamente identificar as pessoas para os cargos certos, ver se está funcionando de maneira correta. Isso. Então, é esse o trabalho é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem. Funcionar, né? E a administração está dentro desse conceito de identificar as pessoas certas para os cargos certos. E esse trabalho é um trabalho também de aprendizado, não é? Isso, não é isso? Isso. E também de adaptação, né? Então, assim, o mercado vai mudando, nosso olhar também precisa acompanhar. Então, às vezes a gente fica muito preso a algo que funcionou no passado. Então, naquela época, naquela conjuntura, naquela realidade, aquilo funcionava. Hoje, o que o mercado tem trabalhado? Como que a gente vai adequar a nossa realidade, né, a esse cenário que a gente está vivendo? Então, se antes, na Revolução Industrial, a gente faz assim porque eu estou mandando e funcionava, porque é a opção que havia. Eu acho que esse é um dos grandes erros das empresas, do gestor, é pensar que aquilo que vinha dando certo sempre João. Vai continuar dando certo. Você tem que acompanhar a evolução, né? Vai atual, né? Porque assim, hoje, quantos jovens, e quando eu falo jovens nessa faixa de, vamos dizer, 20 a 30 anos, não querem fazer faculdade, não tem mais esse interesse de estudar. Às vezes acham que fazendo qualquer tipo de trabalho ganham dinheiro, mas é algo muito passageiro. Eles não têm mais visão. Muitos não têm visão de fazer faculdade, muitos não querem fazer uma faculdade, não se visualizam nesse perfil. E depois vou perceber tarde, né? Da importância dessa capacitação. O que essa geração também, o que eu percebo nas minhas consultorias, onde eu passo, é que eles não fazem questão de ganhar muito dinheiro. Eles querem ter liberdade.
de chegar na hora que quer, de sair na hora que quer, de não ter tanto compromisso. Muitos não querem assumir cargo de liderança, lógico, por quê? Porque tem que se comprometer, eu tenho que evoluir e trazer uma equipe atrás de mim. Porque uma equipe, eu só sou uma boa líder se todo mundo evoluir comigo, né? Isso, Exatamente. Não é eu Exatamente. sozinha, eu sou a melhor. Não, se eu não tiver uma equipe pra me time, você tem um sustentar. time Um ali time. para estar Então, junto. assim, hoje a gente vive isso é uma realidade. Então, assim, trazer esse conhecimento, falar de compromisso, falar de valores também, que aquilo traz remuneração não só para você, mas para uma equipe inteira e para uma empresa, porque a empresa vive de resultados, né? Lógico. Então, é todo um contexto para se trabalhar. Isso é diário. E a gente percebe que essa geração tem uma rotatividade muito grande, né? Sim, Nas sim, empresas. sim, Justamente sim, por sim, conta sim. dessas. Isso que você falou aí. Isso. A falta de compromisso, de só enxergar o curto prazo, não Curto ter nem. prazo, Eles não querem projetar coisas como a gente projeta. Porque a gente tem o sonho, né? Trabalhar. Só fazer Aí faculdade. você faz faculdade. Carreira. Aí carreira, ter casa própria, ter o seu. Essa geração não quer. É engraçado. Exatamente. Né? A gente estava até conversando. Exatamente. E a gente vê uma evolução da cultura, né, da nossa sociedade. Então, período de guerra, não se tinha nada, vamos ter bens, vamos construir, vamos desenvolver. Né? A gente passou pela geração da integração da tecnologia. Então, a gente já pegou a internet de escada. Essa geração mais nova não pegou isso. Então, as nossas conquistas, as nossas metas, né, nossos sonhos foram modificados. Eles não têm mais esse medo. Os medos são outros. E não só isso. Eles pegaram alguns vícios nossos, alguns erros, e aí a gente tem que assumir isso também, né? Workaholic, ficamos viciados em trabalho. A gente... colocou, às vezes, o trabalho acima de tudo. Muitos adoecimentos psíquicos, né? A gente percebe aí, Depois da principalmente com a pandemia. Muito burnout, muita depressão, muita ansiedade. E esses meninos... Quero isso. Então, até a forma de ser gestor, as lideranças, a gente precisa rever isso. Então, essas discussões, elas são importantes para a gente mudar o formato, assim Despertar como nas pessoas. despertar nas pessoas. Qual é outro modelo? Para o meu negócio, o que é melhor? Porque, às vezes, eu preciso de talentos, então essa geração é extremamente inteligente, Extremamente rápida, Inovadora. inovadora. E como engajar e reter essas pessoas Isso. se eu quero trabalhar num formato que já não cabe mais? Então, eu preciso modificar enquanto gestor, com menos julgamento, com mais entendimento do que acolhimento. E aí a gente percebe também um grande movimento de diversas áreas, pessoas com TEA, com TDAH, com outras atividades, ou pessoas transgêneras, que às vezes os gestores têm preconceito. E às vezes perdem talentos incríveis porque não sabem lidar com as diferenças. Isso. Então, como essa visão da versatilidade, do jogo de cintura, molda o gestor atual? Então, quando a gente fala essa gestão antiga, é porque o mercado não aceita mais. Então, a gente vai perder grandes talentos, porque a gente não sabe lidar com as pessoas, a gente não sabe colocar o potencial delas ao máximo. Então, é importante essa revisão aí, se revisitar, né, Cátia, para a gente poder reter esses talentos que são imprescindíveis para a gente desenvolver tecnologia e inovação dos nossos negócios. E é desafiador, isso eu fico pensando, né, João? Porque, assim, o gestor ele já tem uma demanda gigantesca no Sim. dia a dia, né? Que ele Sim. tem que dar conta de resultados, né? E muitas vezes você não tem tempo mesmo para ter essa análise da equipe ali no momento, que você pode ir ajustando aos poucos, Sim, né? E perfeito. tem muitas horas que você só vai enxergar depois que a bomba estoura, né? Tá um problema. Não sei o que fazer, né? É por isso que dá importância de buscar o conhecimento, né? Isso. O conhecimento é um processo de renovação, antes de tudo, né? De autoanálise, de reflexão. Quando você sair do seu ambiente, muitas vezes é uma necessidade, ou trazer outras pessoas que não Era estão no isso que seu eu ia ambiente. falar, acho que é muito né? importante. É muito importante, é impactante, sai daquela zona de conforto, né? Isso daí é que provoca o crescimento, desperta a E necessidade, essas pausas, né? quando você diz assim, eu vou treinar, então você sai do seu ambiente, né, que você está Isso. falando, vai ali, treina, até ouve outras realidades de outras empresas, porque há muitas trocas, Sim. e depois você vê com o outro que, poxa, o que eu estou fazendo está funcionando, então, isso aqui nada está certo, eu vou reinventar, né, vou me ressignificar aqui dentro também. O que o outro está passando, eu também Exato. passo. Vamos pensar uma Pensei possibilidade. que quem só passava era eu, né? Aí eu acho que as coisas confortam e você também, às vezes, deixa de lado o medo de assumir que isso está acontecendo Sim. e assume para Enfrenta. resolver. Isso. Né? Que eu acho Vai que isso é buscar importante. soluções, né? A gente sai da situação, poxa, estou fazendo algo errado,
preciso fazer algo diferente. Não, funcionava até certo tempo, agora eu preciso de outra ferramenta, outra forma. Então, com menos julgamento, com mais entendimento que a gente é falível. E hoje a gente percebe, tanto para marketing, para outras coisas, outras gerações. A gente tem um curso que é Liderança 4.0, que a gente traz essa mudança, essas revoluções, não só do consumo, mas de toda a estrutura social, para que a gente consiga perceber o que de fato a gente precisa talvez deixar para trás e o que de fato a gente precisa agrupar para nosso arcabouço aí de competências, de forma de agir. E assim, é importante a gente observar que sozinho é muito difícil. E todo marketing ele trabalha hoje pessoa a pessoa. E o gestor, ele é uma pessoa, ele vai falhar, ele vai errar. Sim. Então, às vezes, um feedback, né, um retorno aí de um ponto que precisa ser melhorado, eu também já errei isso. Eu errei assim e fiz dessa forma. Pode ser que funcione para você. A gente não tem todas as respostas, a gente não sabe absolutamente tudo. E quando a gente não sabe absolutamente tudo, a gente oportuniza que a pessoa que trabalha conosco desenvolva. Eu acho que você estava falando não criar aquela capa, né, de perfeição. Perfeição, E muito, exato. né? Os líderes acham que tem que ser perfeito, que nunca pode errar para não estar, né, mostrando as suas fraquezas, vamos dizer Exato. assim. Que pode levar, né, a questão que não ser bom para a pessoa. Isso daí Exato. é uma forma de trazer uma estagnação, né, uma autocobrança, Com um certeza. grau de estresse muito grande. Né? E isso traz E o o- adoecimento psíquico. Isso. Gera, porque E você vai guardando, em outras né? palavras, né? A importância também de desaprender, né? Desaprender aquilo que você sempre fazia e peraí, não é mais Vou dessa aprender de forma. novo. Vou aprender de outra Preciso forma, revisitar, rever, né? E eu acho que esse verdade. revisitar é tão importante, né? Que a gente tá sempre lidando com pessoas diferentes. Eu brincava muito em sala de aula que a mesma disciplina que eu ministrava, ela nunca era ministrada da mesma forma, porque dependia muito do público que eu estava ministrando. perfeito. Então, né? Aquele perfil. Então, a mesma coisa acontece na empresa. É você É, se abrir realmente àquele momento. Se o meu público agora é assim, eu vou me adaptar para fazer o melhor naquele momento. E assim, a liderança ali é em casa. Eu tenho duas filhas, uma é de um jeito, a outra é do outro. Não falo igual. São perfis diferentes, eu tenho que atingir de forma diferente. Verdade, verdade. Então, Isso que você está falando é muito importante. A Então, forma assim, de comunicar até com os Antes eu dava a colaboradores, né? mesma ordem às duas, agora não. Eu converso com uma e converso com a outra. Mudou a estratégia. Porque pra dar certo, né? Senão não dá jogo, não. Escutando vocês em relação ao feedback, né? Quando você fala em feedback, você está trazendo a questão de sempre trazer para eles um feedback, seja positivo ou negativo, é nesse sentido? Porque eu acho que é sim, importante. sim. Às vezes eu fiz um trabalho tão fantástico, que foi tão elogiado, né? Quando a minha equipe, eu trabalho hoje eu tenho uma equipe quase 16 pessoas. E são vários subsetores dentro de um setor. E quando tem um elogio, eu faço questão de compartilhar. Que eu acho que isso é muito importante, Sim, né? motiva. Motiva e saber que Engaja. aquilo que ele fez ali foi fundamental. E ao mesmo tempo, agora, eu tenho uma situação. Eu defendo até debaixo d'água a minha equipe. Certo? Quando vem falar deles. Sim. Agora também, se eles erraram, eu vou depois sentar só com eles. Sim, sim. Pronto, você entrou num Porque ponto vai lá, aí eu queria importantíssimo. É O isso! É É isso O que eu queria... elogio é público É, e a orelhinha. e o erro é privado. Eu não sei se está correto fazer esse por aí, caminho. é por aí. Ainda é por aí. Ainda é por aí. E é importante ressaltar os acertos, né, e dar esse feedback positivo, porque quando a gente precisar dar o feedback que não seja negativo, ou precisa ser realinhado alguma postura, ela entende, é só sobre isso. Porque se você fala só do negativo, nossa, então tudo que eu fiz não valeu nada, tudo que eu fiz não adianta, e aí você traz uma desmotivação. Então, que era um feedback, vira um processo de desmotivação. E boa parte dos pedidos de demissão não são em função da empresa que você trabalha, mas a demissão é com o gestor. Você tem muito do Então, líder, né? do líder, né? E no caso, talvez não seria líder, seria só chefe. Então, é importante a gente observar essa fala. Então, você está perfeita, né? Então, feedback positivo para que todos percebam e se estimulem. O que é importante, Só diga. um parêntese. E quando a gente der o feedback, é sobre a atitude, não é sobre a pessoa. É isso, É. eu falo, isso é uma coisa que eu trago assim, eu até dou um exemplo quando eu dou palestra, que eu falo isso para minhas filhas. Às vezes eu falo, não quero isso, não é dessa forma, ponto. Ah, mas você me odeia, mamãe. Aquele drama todo. Aquele Não. drama, é. Eu amo você é minha filha e vai ser até o fim dos tempos, né? Então, até a mamãe morrer, você vai ser a filha da mamãe.
e segue. Mas eu não concordo com isso. Isso não pode ser feito aqui. Então, quando a gente faz Por o esse feedback, motivo, né? a gente tem que ser clara no que foi, para aquilo não se repetir. Ó, isso aqui vocês fizeram dessa forma, não foi legal. Eu não estou falando da pessoa. Porque o que é que acontece? Às vezes é a comunicação mal feita, eu falo da pessoa. Aí já vira um abuso. É um Entendeu? abuso, a E questão. entra- e entra Aí aquela- entra numa seara complexa, né? Isso, e entra a questão também que o erro também é uma grande oportunidade de aprendizado, né? Sim, você Perfeito, saber de assumir, né, crescimento. João? Assumir que Exatamente. errou. Assumir, de analisar e de verificar. O Sim. erro faz parte do processo de sim. aprendizagem. Mas muitas vezes a gente né? não assume, que eu acho que o primeiro passo é assumir. Gente, eu errei, né? Então, aí já é o caminho de você. E o que é importante é o Verdade. ambiente, né? Eu acredito, né? No ambiente corporativo, ter essa liberdade de trazer E a o segurança erro de uma psicológica, forma, né? Se Exatamente. aquele ambiente ele traz uma segurança psicológica, Se e aí é medo, só medo. exatamente. Se for só medo, as pessoas elas não serão sinceras, elas Não me verão o quer, erro, filho. elas não falarão. Corta até a Elas não, criatividade, né? exatamente. E Sim, o sim. ambiente criativo, ele é o oposto do ambiente autoritário. Então, se o líder, por isso que ele precisa se trabalhar, ele precisa ouvir crítica. Ele, assim como ele dá feedback, ele precisa receber o feedback sem se desesperar. Então, ele precisa treinar a equipe, precisa ser treinado por essa Isso, equipe, isso. né? Porque é uma via de mão dupla. Ele aprende e ensina. Se ele aprende e ensina, E ele perceber com clareza esse Exato. processo. não né? é sobre Isso. ele, é aquela atitude que gera um resultado. Se a atitude muda, o resultado muda. Com certeza. Então, se ele está aberto a isso, as pessoas vão chegar, poxa, percebi isso, a gente podia fazer assim, o que você acha? E aí, abre-se um canal de comunicação. Se eu abro um canal de comunicação, eu permito que a mudança aconteça. Sim, sim. Se eu permito que a mudança aconteça em mim, que sou gestora, a minha equipe se sente o quê? Inspirada. Se é ele que é meu gestor, tem que se revisitar, tem que melhorar, óbvio que eu tenho que ser assim. E aí é a questão do exemplo, é a questão do inspirar. E aí a gente vai buscando esse engajamento. Então, se o líder ele não dá espaço, qualquer coisa que se for falado, ele entende que é algo pessoal, ou ele grita, ou ele dá marcação. Porque se vocês não me ouvem. Porque... Então, cair nessa defensiva, que a gente fala às vezes de uma liderança mais inexperiente. E é por isso que é importante dialogar sobre isso, né? Formações e tudo mais, porque é importante ouvir. E não pode ser qualquer comentário de um liderado que afete o seu emocional. Pois Então, é. buscar também, gestor, uma terapia, buscar aí se fortalecer enquanto pessoa, porque um bom líder é uma boa pessoa, uma pessoa que trabalha os seus traumas, né? A gente vem encarregado de traumas durante a vida. Precisamos, sim, buscar uma terapia, buscar outras atividades. Como é que é a minha relação com o trabalho? Será que eu não estou adoecendo minha equipe? Minhas atitudes impactam como na minha equipe? São os valores. São né? os São valores. reflexões. E até porque eu acho que vocês podem. Exato. Tem duas palavrinhas que vocês falaram aí que eu acho que elas não estão juntas, não. A questão de respeito e medo. Então, impor medo, você não vai impor respeito. Não, você fazer medo não vai. Não é é o assim, caminho, não, né? muito. Não E o é. respeito é pela inspiração. Exatamente. Pelo isso. exemplo. E é respeito em toda... Eu até também digo muito. Amar é uma escolha, mas respeitar é uma obrigação. Então, a gente tem que respeitar qualquer pessoa, independente de raça, cor, sexo. Isso aí a gente tem que buscar aprender em casa para a gente levar para fora. Porque, às vezes, até os próprios pais não admitem certas coisas. Como é que um adolescente, futuro adulto, vai trabalhar e vai achar o quê no ambiente de trabalho? Verdade. Com certeza. Não, Um respeito é exemplo, né? fundamental. Exato. E nosso trabalho não é nossa casa. Então, você falaria com um parente de uma forma, mas o seu liderado não é um filho seu, né? Muitas vezes. Então, há searas que a gente não deve entrar. A vida pessoal é vida pessoal. A não ser que você crie uma amizade em outros ambientes, então isso é passível daquela linha tênue, né? Se eu quero dar opinião sobre como a pessoa vai se vestir, se ela está no peso adequado ou não, isso não é da minha... Vestir do ponto, sentido, do ponto de vista assim, está discreto, do ponto de, né? Não está sensual, compatível com o ambiente de trabalho, mas eu gosto de verde e ela não gosta, tá tudo certo, né? Então, é importante respeitar o jeito da pessoa ser. Então, às vezes, a gente quer moldar como a pessoa pensa, como a pessoa age, né? Não é só sobre o trabalho, a gente ultrapassa muros que a gente não pode ultrapassar, e a pessoa se sente desrespeitada. Então, além da gente se melhorar enquanto pessoa, a gente pode entrar nessa questão que é importante falar do assédio moral, quando a gente, e é automático, muita gente comete um assédio moral sem saber que está cometendo, e é esse nosso alerta também. Já tem um perfil de conduzir daquela forma que acha que é Que natural. é natural, vir amigo do funcionário, e a questão não é amizade, é uma relação de trabalho.
né? E nesse contexto também cabe a importância do objetivo da empresa, né? Tem que estar claro, tem que estar nítido a o cultura que é que deve organizacional. fazer. Perfeito. Exatamente. E a cultura missão, sempre vence, Qual né? a missão, Missão, qual a visão, visão, né? valores. Então que isso Perfeito. também é um papel do líder, né? Muito de bom, João. simular Perfeito. esse conceito para haver entendimento que, poxa, todo mundo está indo para ali, né? Até porque a cultura, ela interfere no clima É isso que organizacional. eu ia falar. Sim. Totalmente. Né? Então, assim, tem que estar bem Totalmente. casado mesmo. E o líder tem que ser essa pessoa que tem a visão e direcionar, né? E direcionar para o objetivo principal, né, da instituição. E aí, Perfeito. vocês duas estão aqui falando muito, porque eu acho que isso é um tema que a gente só. É um processo, na verdade, é um processo, processual, né? de fato. Não é nada pontual assim. Eu acho que tem que ser algo sempre ter uma equipe É um para. processo interminável, né? Interminável, eu acho que é contínuo aí. E vocês Contínuo. têm um curso aí, Isso. que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele, quanto tempo, o que é que as pessoas vão ver, quem está interessado, o que é que eles vão buscar lá. Quer que eu... Então, a gente fez uma parceria com o SESMAC, né? Eu que não sou do SESMAC, mas por isso que eu digo que sou parceria. Está chegando. Estou chegando. Já é, então. Já é, Sesmac. É isso mesmo. Então, a gente está fazendo esse curso, que é uma imersão de 2 finais de semana, 2 sábados e 2 domingos, durante o dia inteiro, para a gente falar sobre inteligência emocional, autoconhecimento através do perfil comportamental, gestão de conflitos, gestão das emoções, gestão de tempo, porque às vezes o líder se sobrecarrega e ele não sabe organizar o seu tempo para fazer o que precisa ser feito. E isso afeta o emocional dele, né? Então, quando Isso. trabalhamos inteligência emocional, trabalhamos também a saúde, né? Psíquica e física, porque sem a saúde emocional, não tem as outras. Não. E aí, se ele não está bem, como ele vai desenvolver as pessoas? Tratamos também de ferramentas novas, atuais, né, que muitas são gratuitas e os líderes eles não sabem que são as ferramentas ágeis. Exato. Então, a gente faltou falar exato, sobre essas ferramentas É o que ela ágeis. fala. Então, como é que é nossa proposta? Desenvolver competências para os gestores que têm formação ou não na área de administração ou gestão. Então, pessoas que têm interesse em desenvolver Isso. competências ou querem se atualizar. Então, independente, homens ou mulheres, então pessoas que aí ou têm um negócio ou têm um cargo de gestão. E aí, desenvolvemos competências e cases de sucesso e cases de fracasso, porque a gente aprende com o erro. E o erro Aprende muito. precisa ser lidado de outra forma, porque o erro é aprendizado. Então, a gente precisa entender o erro de uma forma diferente. O que aprendemos com isso, né? Então, não é só buscar culpados. Buscar culpados não gera solução. Buscar aonde precisamos melhorar gera resultados. Então, desenvolvendo competências, entendendo como selecionar melhor, como desenvolver as pessoas, como se desenvolver, né? Desenvolvimento de competências. E agora, ferramentas para trabalhar isso. Então, a gente traz ferramentas de gestão ágil. Então, é uma introdução à gestão ágil mesmo. Ferramentas, algumas gratuitas, outras não. Vamos fazer oficina. Então, quem quiser pode levar aí seu tablet, celular, notebook, que vamos montar uma rotina com vocês, ferramentas para trabalho colaborativo. Então, tem várias ferramentas gratuitas no mercado e outras nem tanto, né? Tem um negócio pequeno, quero melhorar o meu negócio. Quais tipos de sistema existem para organizar o meu negócio? Para que você fique menos no operacional e mais no estratégico, mais na gestão e mais se preocupando com o que de fato importa, que é desenvolver as pessoas. Então, o líder que às vezes está muito no operacional, sobrecarregado, ele adoece toda a sua equipe. E ele não segura talentos. E ele não tem o resultado financeiro que ele gostaria e ele não cresce. Então, o que nós queremos é prosperidade, né? Que mais empresas se desenvolvam, que o entorno se desenvolvam e as pessoas estejam mais saudáveis, produtivas. E é a nossa proposta, enquanto educadores, né? Enquanto Isso. gestoras, E o que é enquanto importante falar é que consultoras. muitas vezes a pessoa não está ocupando um cargo de liderança, mas de repente Quer se preparar? Isso. tem que estar preparado, porque não adianta. O momento é agora, né? Eu Isso, não verdade. vou buscar a partir daí. Então, Verdade. é importante que mesmo as pessoas que não estejam hoje, né, exercendo um cargo de liderança, mas que tenham esse tem conhecimento, vontade, né? Exatamente, né? Mas E tem pessoas que despertam nisso. visam, né, alcançar. Perfeito. A gente Agora, percebe mas eu muito- vou ter. Mas tá, porque É, quando chegar o momento, exatamente. você já vai estar Eu já ali. tô mais preparada. Profissionais liberais, né? Pessoas, por exemplo, que a gente percebe na saúde, a gente comenta sobre esse curso, alguns alunos aí da saúde demonstraram interesse em fazer, porque eu quero ter meu consultório, eu quero Minha ter minha clínica. clínica, eu quero saber por onde começar, e aí quer fazer. Então é interessante, são
são 4 dias presenciais, né? 2 finais de semana. Vai ser muito gostoso, né? A gente junto, interagindo, pegando experiências, trocando, ouvindo dores, mas também possibilidades de melhoria, outros caminhos, se renovando, fazendo amizades. Agora, preste atenção, são 40 vagas. O link já está no site do SESMAC, né? A gente não... Entra no site do SESMAC, são 40 vagas e garanta a sua, porque... Pode ficar de fora. Pode ficar de fora. E assim, o valor, ele tá muito interessante, que é um curso de imersão, né? A carga horária, ela não é pequena. Então, assim, tá quase de graça, não é de graça, mas tá quase de graça, porque é por essas competências que a gente vai trabalhar. Então, gestão ágil, com competências práticas para a gestão, né? Sem muita teoria, mas vivencial. É imperdível. Não, eu vendo aqui já tenho vontade de participar. Bem, porque vai acontecer a gente não falou. Na sala invertida 2 do campus 1 do SESMAC, uma sala totalmente diferente, inovadora, né? Que os alunos estão sendo do processo. Então, nosso foco é que vocês se desenvolvam. Então, podem levar computador, teremos cafezinho, vamos aí promover nossos momentos do cafezinho. O café move, né? As pessoas. Move. Agrega. E o bate-papo do cafezinho, a gente vai criando conexões positivas e pessoas que têm essas dificuldades, a gente se apoia, porque nosso objetivo também não é concorrer, nosso objetivo é desenvolver o nosso entorno. Então, Kátia, inclusive, tem uma franquia que trabalha com desenvolvimento de mulheres, que é com esse enfoque, né? Eu acho até porque aqui o João nos perdoe, mas as mulheres estão dominando. Estão dominando. Aqui é um exemplo disso. Exatamente. Eu acho um tema muito bom, sim, Kátia. Está convidadíssima, viu? Está aberto o espaço. Empreendedorismo aqui. Feminino. Para não ter concorrência, a gente se apoia e se potencializa. Para se fortalece. Para diminuir e dividir nunca. Sempre para multiplicar e somar. Isso. Maravilha. É com esse objetivo. Bom. E assim nos conhecemos. E criaram uma parceria, grande parceria, que eu acho que vocês vão... Esse curso vai ajudar muitas pessoas. Vai ter network, troca de experiências. Imagina, né? É aquilo que vocês estavam falando aqui. As dores que eu sinto, talvez sejam as dores que você sente. E a gente tenta buscar, um ambiente né? seguro, um ambiente que você pode fazer trocas. Não é de todo evolução, lugar, né? De que evolução muito pessoal bom. e profissional. Isso. É quase que um momento terapêutico. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês nesse episódio. Foi um episódio bastante rico, eu acredito que vai ajudar várias pessoas. E vamos todos para o curso, né, gente? E a gente geralmente encerra o nosso episódio com um brinde. Vamos lá. As pessoas. As pessoas. Mais um episódio do Fala Aí, SESMAC. Fala aí.